E aí, pessoal? Olha, eu estou muito feliz com o resultado do primeiro vídeo que eu gravei para vocês de ontem. Várias pessoas lá no enquete já falando que beberam mais água e vocês vão ver a diferença que isso vai fazer no dia a dia de vocês e no resultado para os menos 5 quilos até o Natal. Parece óbvio, parece bobo isso aí, mas faz muita diferença. E depois eu vou querer ouvir de vocês o resultado, porque eu tenho certeza que quem colocar em prática tudo que eu estou falando vai conseguir atingir o seu objetivo até o Natal. Ou se não chegar no objetivo, vai chegar muito próximo do seu objetivo e com certeza vai se sentir muito melhor, com mais energia, com mais disposição, mais feliz, né? A autoestima mais elevada. Então, olha só que legal. E hoje, para não estender muito, eu quero falar nessa segunda aula, nesse segundo encontro com vocês, do o que vai fazer toda a diferença. Primeiro, eu quero falar o seguinte: para que você acelere o seu processo de emagrecimento, para que você emagreça mais rápido, você precisa acelerar o seu metabolismo. E muita gente acha que acelerar o metabolismo é só fazendo atividade física. Não, não é só fazendo atividade física. Existem formas de você acelerar o metabolismo sem ser com atividade física. Atividade física é uma delas e talvez a que acelere mais o metabolismo. Mas se você conseguir somar com a atividade física outras estratégias, você consegue ter um resultado muito mais rápido e mais eficiente. E o nosso objetivo aqui é que você tenha um resultado mais rápido e mais eficiente e principalmente saudável, né? Então, olha só, essa estratégia, se você colocar em prática a primeira aula e essa aqui, você, segunda-feira, daqui uns 4, 5 dias, você já vai ver um resultado na balança. Você já vai ver que o seu peso reduziu na balança. Então, essa aqui faz toda a diferença que eu vou falar agora para você. Eu quero falar o seguinte: antes de falar qual que é essa estratégia que faz toda a diferença, que ajuda muito emagrecer mais rápido, acelerar o metabolismo, eu quero te contar uma história e você já vai descobrir que estratégia é essa, né? Eu tenho um esposo de uma prima minha, ele pegou um vírus, uma bactéria, tá? O ano passado, e esse vírus, praticamente de um dia para o outro, depois que esse vírus foi se desenvolvendo no corpo dele, foi criando forças no corpo dele, ele entrou em coma e ficou quase 30 dias sem falar, sem se movimentar, uma pessoa normal, uma pessoa que não tinha nenhum problema de saúde. E aí, o único problema é que ele estava com a imunidade baixa, por isso que esse vírus teve tanta força, tanto poder no corpo dele. E aí, ele foi se recuperando, eu não lembro agora o nome dessa bactéria, mas ele teve esse problema e ficou mais uns 30 dias ou mais sem se movimentar, sem falar, né? E aí, depois desses 30 dias, um pouco mais, ele começou a dar sinais de se movimentar, ele começou a movimentar o rosto, a boca, mas ele não estava falando, então ele ficou mais de 40 dias sem falar. Hoje, já tem mais ou menos, acho que 7, 8 meses, que ele está se recuperando, né, dessa bactéria, e hoje ele já está falando normal, ele já está movimentando, só que ele ainda está na cadeira de rodas, ele ainda não consegue caminhar sem a cadeira de rodas. Ele não consegue andar, né, na realidade. Então, para ele se movimentar para os lugares que ele quer ir, ele precisa ainda da cadeira de rodas. Mas ele já evoluiu mais de 50%. E o que eu quero te falar é o seguinte: no quarto onde ele ficou no hospital, né, depois que ele saiu da UTI, tinha outras pessoas com a mesma situação que ele, e no mesmo, que pegou a mesma bactéria que ele. E a diferença dele para outras pessoas, que ajudou no processo de recuperação, acelerou o processo de recuperação e não fez ele engordar. O que você acha que foi isso? Uma pessoa que está acamada, não estava se movimentando quase nada e não engordou. E as outras pessoas estavam na mesma situação que ele, engordaram
e engordaram muito. Sabe que diferença é essa? É a famosa proteína, pessoal. O que ele fez? Ele decidiu, quando a nutricionista fez a prescrição da alimentação para ele, quando ele voltou a se alimentar, né, que ele estava se alimentando só por sonda, então ele pediu que a nutricionista fizesse uma dieta para ele baseada em mais proteína, menos carboidrato, menos gorduras e mais proteína. E essa foi a diferença, que ele não engordou, enquanto os outros que não pediram isso para a nutricionista, né, comeram mais carboidrato e engordaram. E o processo de recuperação também foi mais lento, porque eles engordaram, ganharam peso, né? E eu tive visitando ele há umas 3 semanas atrás, e ele me relatou isso, eu fiquei impressionado, o poder que tem a você fazer uma ingestão de proteína, você consumir mais proteína no seu dia a dia. Consumir mais proteína no café da manhã, consumir mais proteína no almoço, no lanche, no jantar, no seu dia todo, você aumentar a ingestão de proteína. Então, quando você aumenta a ingestão de proteína, você, teoricamente, vai sentir menos fome, tá? Você vai sentir menos compulsão por coisas calóricas, por açúcar, por doces, por carboidratos. Então, a proteína ela te traz mais saciedade. O corpo ele tem mais dificuldade para poder digerir a proteína. Então, ele vai ter que gastar mais energias, gastar mais calorias para poder digerir a proteína que você vai fazer a ingestão, que você está fazendo a ingestão. Então, isso acelera o metabolismo. Olha, lembra que eu falei de acelerar o metabolismo? Então, isso ajuda no processo de emagrecimento, tá bom? E você vai se sentir mais saciado durante o dia, você vai ficar mais cheio, você não vai conseguir comer tanto como você come, no caso, se fosse comer mais carboidrato e mais gordura, que é a alimentação principal do brasileiro. O brasileiro ele come muito mais carboidrato do que proteína. E por isso que o Brasil hoje, não só o Brasil, mas vários lugares, Estados Unidos, mas o Brasil também está enfrentando essa pandemia chamada obesidade. Então, para você que quer acelerar esse processo de emagrecimento, para você que quer emagrecer mais rápido, com mais saúde, com mais qualidade, você precisa ingerir na sua alimentação mais proteína. Você precisa consumir mais proteína no seu dia a dia. E como é que a gente sabe qual é a quantidade certa de proteína que eu preciso consumir no meu dia a dia? Principalmente para quem quer emagrecer. Então, olha só, papel e caneta aí, existe um cálculo, você vai anotar o seu peso atual, tá? Vezes 1,6. E vai dar uma quantidade absurda de proteína. Dificilmente você vai conseguir consumir essa quantidade que vai dar no cálculo aí de proteína. O meu, eu que peso 87 quilos, então vai dar quase 140 gramas por dia de proteína. Então isso é muita proteína, é muito difícil consumir 140 gramas por dia de proteína. Mas eu te digo o seguinte, então quanto mais acima do peso você estiver, mais você vai ter que consumir de proteína. É igual o cálculo da água. Quanto mais acima do peso você estiver, mais você tem que ingerir a água para poder acelerar esse metabolismo e para poder eliminar a gordura. A proteína é a mesma coisa. Mas eu te digo o seguinte, que tal você aumentar a ingestão de proteína? Faz o cálculo e vê a quantidade que vai dar, tá bom? Voltando, vou repetir, o seu peso atual vezes 1,6. E aí a quantidade que der, depois você vai pesquisar quanto que isso significa de proteína no seu dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, no meu caso que pesa 87 quilos, quase 140 gramas de proteína é muita coisa. É desafiador comer isso no dia. Mas se eu conseguir ingerir, vamos supor, 100 gramas de proteína no dia, já vai fazer grande diferença. Eu vou comer menos carboidrato, vou sentir menos vontade de comer açúcar, de comer doces, tá? E o meu metabolismo ele vai ficar mais acelerado. Então, eu vou emagrecer facilmente e vou ter mais dificuldade para engordar. Olha só que interessante. E você não precisa de deixar, eu não estou pedindo para você deixar de comer os carboidratos, tá? Nem gordura. Estou pedindo para você só aumentar a ingestão de proteína no seu dia a dia. Então, e para não estender muito, que esse vídeo já está grande, né, já está longo,
eu quero te falar alguns alimentos que têm mais proteína, que eu anotei aqui, só para te facilitar, para facilitar para você o que você pode ingerir no seu dia a dia. Então, assim, ovos é uma excelente opção. Você pode fazer de manhã, no café da manhã, ovos cozidos, fritos, tá? Mexido, omelete, pode misturar o ovo com frango desfiado, com sardinhas, se você gosta, com peito de peru. Então, isso você já vai estar aumentando a sua ingestão de proteína, e isso eu uso, isso eu indico na minha mentoria de emagrecimento, que faz com que as pessoas emagreçam muito, 15, 20 quilos aí em 90 dias. Olha só, essa dica é interessante. E olha só, aqui eu separei algumas coisas, ó. O peito de peru, ele vai ter mais proteína, tá? Então, o frango vai ter mais proteína, aquele frango que ele não tem muita pele, tá bom? O ovo, né? Geralmente um ovo vai ter aí cerca de 6, 7 gramas de proteína, tá? O atum, então bacalhau, quem gosta, camarão, só com muito cuidado com a questão do camarão, porque ele é alérgico, né? Então, as carnes magras, carne de vaca magra, né? Também vai ter muita proteína. O queijo cottage vai ter muita proteína. O iogurte grego natural, o iogurte desnatado, né? Natural, integral, também vai ser uma grande fonte aí para proteína. O tofu, salmão, tá? Também é uma excelente quantidade de proteína, uma proteína boa. Carne de porco magra, ela é muito boa para a questão das proteínas, mas o problema é que você tem um risco aí de inflamações de carne de porco. Então, assim, eu não recomendaria ficar comendo muita carne de porco, mas com relação à proteína, excelente também, tá? Tilápia também pode ser, carne de veado aí para quem gosta, né? É uma carne diferente, é uma carne exótica. Carne de búfalo também para quem gosta, é uma excelente fonte de proteína, tá bom? Aí aqui até eu vi, ó, carne de coelho, nem sabia disso, que tem muita proteína, mas aí é bem exótico, né? Então, assim, carne de cordeiro também é bem exótico, mas tem muita proteína, avestruz, né? Aí já começam a ser carnes bem exóticas. Bife de fígado, você pode fazer um bife de fígado e que ele também vai ter bastante proteína. Então, assim, teoricamente, as carnes, se você aumentar a sua ingestão de carne, tá? Você vai consumir mais proteínas. Carnes magras e ovos, você já vai aumentar a sua ingestão de proteína, então isso já vai fazer grande diferença no seu dia a dia. Eu tenho aqui, vou mostrar para você, eu uso whey protein, tá? Esse whey protein aqui, ó, ele é sem lactose e ele tem 21 gramas de proteína, tá? É uma excelente opção isso aqui para você não ter que consumir tanta carne durante o dia, então você pode auxiliar a sua cota de proteínas também com o whey. Se você consumir, por exemplo, 2 vezes ao dia o whey protein, esse tem 21 gramas, então já são aí 42, 40 gramas por dia de proteína. Então, para você chegar pelo menos próximo de 100 gramas de proteína por dia, já fica bem mais fácil e você já vai se sentir mais saciado. É isso aí. Eu espero que tenha te ajudado essa dica importantíssima. Coloque em prática essas 2 dicas que eu já falei para vocês, essas 2 orientações, e você vai ver daqui a 5 dias como o seu corpo vai estar diferente, a sua energia vai estar melhor, e depois você vai me relatar o resultado. Até a próxima. Tchau. Valeu!